ocultas. Em 2015, eu fui a primeira pessoa que levantou o debate no Parlamento, na altura em que se diziam que não existiam dívidas ocultas, que era um falso debate, que era tudo falso. Então eu levantei esse debate em 2015. Foi por isso que em 2016, quando se instituiu a primeira comissão de inquérito sobre as dívidas ocultas, fui o único deputado da oposição que fez parte dessa comissão, contra 12 do outro partido. Mas fiquei até o fim. E, no fim, fiz o meu relatório paralelo sobre o que eu achava que eram as dívidas ocultas e quem eram os responsáveis. Mas a grande questão, só para não fugir muito do assunto, é nós percebermos que, enquanto jovens, nesta era, neste período, qual é o legado histórico que nós vamos deixar? Porque se o nosso debate se cingir apenas no debate geracional, fiquem a saber que nós não vamos fazer história. Estes velhos da geração de 75, terceira independência, agora cometeram muitos erros, mas vários erros, muitos. Mas vou dizer uma coisa que não vai ser apagada. É que a missão histórica da independência naquele período, isso não se vai apagar com a história. Não é? Veja só, isso pode parecer contraditório, né? Uma pessoa da oposição não devia dizer isso, devia dizer o contrário, né? Só falar mal. Mas eu tenho que ser intelectualmente honesto e dizer que a missão histórica que eles cumpriram na década de 60 e 70 não vai ser apagada. E isto é um legado para daqui a 50, 100, 200 anos. Agora, a minha questão é, qual é que é o legado histórico que nós, jovens de 90, 2000, por aí, vamos deixar para as gerações vindouras? Essa deve ser a maior reflexão que nós temos de fazer. E quanto a isso, há muita coisa que se pode fazer que não exige necessariamente estar dentro de um partido político. Não exige necessariamente estar no executivo. Não exige necessariamente estar dentro de uma instituição pública ou privada. É importante que cada um de nós faça uma reflexão de eu, pessoalmente, como um agente histórico, o que eu devo fazer no período em que estou vivo, na área onde eu vivo, no bairro onde eu vivo. Isto é muito mais importante. Vocês vão ver uma coisa. As pessoas que fizeram grandes transformações no mundo nunca começaram em grupo. Sempre começou com a atitude de um indivíduo, que foi vista como uma atitude até de um louco, e que depois impactou o seu irmão, o seu amigo, o seu vizinho, e depois o seu país, e transformou o mundo. Vejam grandes exemplos, até os exemplos atuais. Há aquela senhora que ganhou o Prêmio Nobel da Paz, a paquistanesa, acho que é Malala qualquer coisa. Uma jovem paquistanesa com 16 anos de idade, 17 anos de idade, foi Prêmio Nobel da Paz em 2017. Estão a ver aquela criança, a Greta, aquela que faz lutas pelo ambiente, por aí fora, também ganhou um Prêmio da Paz e da Criança pela ONU. Vocês vão ver que as pessoas que realmente transformam o mundo não começam com aquilo que eu chamo de ideias gregárias ou ideias coletivas. Quem tem que fazer isso são os animais. Os animais é que têm instinto de se moverem e de fazerem história de forma coletiva. Os animais, por exemplo, os leões, têm que andar em grupo, ou manadas, por aí fora. O ser humano não. O ser humano tem particularidades em que muito daquilo que acontece no grupo é uma ideia peregrina de uma pessoa. Então é aqui quando nós temos que centrar a nossa questão. Podem ter certeza que a ideia da independência nacional, que é uma ideia coletiva, mas a construção da luta armada e dos ideais da luta armada surgiu num louco qualquer, e que depois convenceu um à esquerda, um à direita, depois 2, 3, 4 e 10. E depois se perdeu a noção de quem foi o primeiro a pensar. Mas há uma cabeça que pensa nisso. Então, qual é que é a missão histórica de cada um de nós que está aqui? Este é o desafio que nós temos que colocar hoje. Porque eu tenho visto muitas das vezes, eu tenho recebido na minha caixa de mensagens, por dia, cerca de 700 ou 800 mensagens. E dessas mensagens, 95% das mensagens é socorro, por favor, é uma guanina isto, socorro, por favor, não automeia isto. 95% das mensagens. E quem me manda essas mensagens são jovens. Eu às vezes me pergunto, um dos casos foi num bairro, que eu não vou dizer qual é que é, socorro, a nossa rua está cheia de água há um mês. Então eu peguei e fui ter com ele e disse, mas qual é a tua rua? Indicou uma rua, o que havia era um dique. Eu disse, mas aqui é só um dique. Lá mais abaixo
tem uma vala de drenagem. Arranja aí 10 pessoas. Arranjamos 10 pessoas com ancinhos, com pás, puxamos aquilo e a água passou. Mas veja só, usou tecnologia, pegou no celular, escreveu para mim, pediu socorro, mas era algo que estava próximo de uma ação que ele podia executar. Ok? Então, temos que ter certeza se os posicionamentos que nós estamos a assumir em relação à nossa tese geracional é reflexo, de fato, de falta de oportunidades ou reflexo de deficiências nossas em conceber e assumir o nosso papel histórico neste momento. Então, faz sempre esta conta. Quando tu tens que falar de um assunto, analisa se esse assunto é, de fato, de uma responsabilidade de uma política pública ou é responsabilidade individual e que ainda não te posicionaste como deve ser. Eu acho que essa reflexão é extremamente importante para cada um de nós. E eu, como hipótese de trabalho, posso agora atrever-me a dizer que 95% dos problemas, a solução estão com nós mesmos que reclamamos e que os colocamos. Ok? Vamos refletir um pouco nisso. Agora, o que é que nós precisamos como manifesto? Olha, para mim, as melhores soluções são daquelas em que nós ou não precisamos de dinheiro, ou se precisarmos de dinheiro, é um dinheiro que pode ser gerado pelos próprios jovens. O problema número 1 que eu identifico para todos que estão aqui, deixa eu pegar o microfone. O problema número 1 que todos nós estamos aqui como seres humanos, mulheres, homens, velhos, adultos, crianças, sabem qual é que é no mundo moderno? Dinheiro. Esta é que é a questão central. Podemos fazer todo tipo de filosofias, todo tipo de teses, mas no fundo o que está a faltar a qualquer um é dinheiro. Veja cada um de vocês, se nós tirássemos agora, neste momento, entregássemos a vocês, dissesse que o governo de Moçambique veio, o governo de Moçambique veio aqui hoje e tem uma mala para distribuir para cada um de vocês. Se vocês vão defender a mesma coisa? Claro que não. Então, se eu tiver oportunidade, eu hei de avançar para o segundo ponto, que é como é que cada jovem nos municípios e no país pode aproveitar as oportunidades públicas para ganhar dinheiro. Então, se eu tiver oportunidade de falar disso, mas deram um minuto, vou parar por aqui, tá bem? Muito obrigado. Muito obrigado. Agora agradeço ao Senhor Inácio do Pai, que Deus te abençoe e que continues a mostrar a tua força e o teu